Salmo 34, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe no telão. Diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Agora Salmo 35, verso 28. Salmo 35, verso 28. Diz assim: então a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. O tema da mensagem essa noite é a nossa série de mensagens, né? Sempre uma pergunta: é pecado ou não? E o tema de hoje é música do mundo ou música secular. É pecado ou não é pecado o crente ouvir música do mundo? Ore por mim, eu vou orar por você. Pai, na tua presença nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos nesta hora, Senhor, fale poderosamente em cada coração. Eu sei que sem ti nada posso fazer, eu dependo de ti. O dom, o talento, a fé, tudo vem de ti, Senhor, e é para o teu louvor e para a tua glória. Que o Senhor me use como instrumento para apacentar o teu rebanho. Que nessa noite o teu povo seja alimentado. Que nessa noite o seu povo seja protegido. Que nessa noite o teu povo seja consolado. Que nessa noite o teu povo seja exortado. Faça tudo aquilo que for necessário, Senhor, para que o teu povo, Senhor, seja cuidado. Porque o Senhor é o supremo pastor das nossas almas. Jesus, nós confiamos que o Senhor é o bom pastor. E o Senhor, sendo o bom pastor, nós sabemos que não temos falta de nada. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Senhor, nesta noite nós viemos aqui ansiosos para ouvir a tua voz, para receber o alimento do céu. Que o maná, Senhor, simbolicamente caia nesta noite, Senhor, e que cada um seja bem alimentado para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Que não haja dúvidas, que haja, Senhor, clareza, que o teu Espírito possa, Senhor, trazer entendimento, vai abrindo os ouvidos espirituais, vai tirando toda a distração, todo o sono, todo o ruído, em nome de Jesus. Que a atenção esteja voltada para o Senhor e para a sua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os dois salmos que nós acabamos de ler foram escritos pelo rei Davi. Quem conhece o rei Davi? Um dos reis mais importantes, o mais importante rei de Israel. E ele diz que o tempo todo a boca dele estava bendizendo ao Senhor, estava louvando ao Senhor. Ele diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele não tinha o costume brasileiro de louvar ao Senhor aos domingos apenas. A gente sabe que, salvo as exceções, grande parte dos brasileiros que se consideram cristãos, eles se dão por satisfeitos em participar de uma missa ou de um culto e acham que estão fazendo um grande trabalho ao Senhor. Estão realmente vivendo como adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Mas Davi ensina aqui que o verdadeiro adorador, ele não bate um cartão de ponto aos domingos e se dá por satisfeito. Não. O tempo todo, todos os dias, continuamente, os lábios de Davi estavam louvando ao Senhor. E a vontade de Deus é que cada um de nós também, continuamente, de preferência, grande parte do dia, que a gente louve e adore ao Senhor. No capítulo 35, verso 28, ele fala: a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Às vezes você fala: ué, mas será que ele não tinha o que fazer? Tinha, ele tinha. Ele trabalhava, ele era um rei. Antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Mas não importa o que ele estivesse fazendo, continuamente ele estava com a mente e o coração voltada ao Senhor, rendido em adoração àquele que criou todas as coisas. Então Davi mostrou aquilo que o servo de Deus faz com frequência, às vezes o dia inteiro. E o que é que o servo de Deus faz? Louva ao Senhor.
Aliás, nós nascemos para isso, nós cantamos isso aqui agora há pouco, não foi? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Então, meu irmão, você não nasceu para crescer, casar, ganhar o seu dinheiro, conquistar a sua casa, o seu carro e morrer. Não, não foi só para isso. Em primeiro lugar, propósito mais importante, o primeiro da sua existência é adorar ao Senhor. Você existe, você foi criado, você nasceu para o louvor da glória de Deus. Você nasceu para louvar ao Criador e não a criatura. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Primeiro ponto da mensagem é: não é pecado ouvir música do mundo. Amém? Não é pecado ouvir música do mundo. Ninguém vai para o inferno simplesmente por ouvir uma música secular, uma música não cristã. Ninguém. Tudo certo? Todavia, porém, mas, sempre tem um mas, né? Como nós estamos falando aqui nessa série de mensagens, todas as quartas-feiras, a gente tem tentado levar a igreja a uma profundidade maior, a uma maturidade, saindo tanto do legalismo como também do extremo liberalismo. Então, nós estamos aqui para tentar mostrar o caminho que é apenas o que a Bíblia nos orienta. Eu não posso chegar aqui e falar algo que é conveniente a mim, criar uma regra humana, ou seguir uma regra humana, uma tradição, um costume, e simplesmente falar para você, é pecado. Se você ouviu música do mundo, você está em pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado. Pecado, amado irmão, é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. E essa definição a própria Bíblia nos dá. Então não existe um texto bíblico que vá dizer: não ouvirás músicas que não sejam de adoração, que não sejam cristãs, que não sejam louvor a Deus. Não há um texto falando sobre isso. Então, assim como nós já falamos aqui, há 2 semanas atrás, que filmes e séries não é pecado o cristão assistir, não é pecado assistir televisão, não é pecado acessar a internet. O problema é, pode se tornar pecado, pode nos levar ao pecado, mas a música em si não é pecado. A música foi criada por Deus. Assim como tudo que é belo, tudo que é natural foi criado por Deus. E a gente sabe que Satanás, ele gosta de imitar aquilo que Deus faz. Isso já tem sido falado, já foi falado aqui pelo pastor Rafael. Que Satanás, ele copia. Ele quer copiar. Ele sabe que no Antigo Testamento, o povo de Deus oferecia sacrifícios ao Senhor. Aí ele vai e copia esse modelo. E exige sacrifícios para ele. Sabe que o povo de Deus adora ao Senhor, então ele quer que também o povo que segue a ele, adore a ele. Então, a música é um instrumento usado muitas vezes para adorar a Satanás. Alguns gêneros, alguns ritmos, mas não significa que eles pertencem ao diabo. Não pertencem. Então, música foi criada por Deus e é composta por melodia, harmonia e ritmo. Melodia, harmonia e ritmo. Então, a música, sabendo cada um de nós que foi criado por Deus, então nós que queremos de fato andar no caminho equilibrado, nem por um extremo nem por outro, a gente quer viver como cristãos maduros, que já comem um alimento sólido, que não estão mais no leite espiritual, mas que já subiram esse degrau. Então a gente entende que apesar de que nem tudo é pecado, apesar de nem tudo ser pecado, existem algumas coisas que nos prejudicam, mesmo não sendo pecado. E a música pode ser uma dessas coisas. A gente precisa lembrar aquilo que o apóstolo Paulo disse sobre tudo é permitido, tudo é lícito. Acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, 12.
Preste atenção, amado irmão, é uma orientação para que você viva bem a sua peregrinação, a sua jornada, até o dia em que o Senhor voltar ou te chamar. 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Agora o capítulo 10, 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo vai falar algo semelhante, ele vai repetir o mesmo conceito. Diz assim, 1 Coríntios 10, 23, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E é óbvio que o contexto desses dois versículos, um estava falando sobre comida sacrificada aos ídolos, o outro estava falando sobre outras questões, e a gente fala assim, mas ele não estava falando de música, mas nós entendemos que esse princípio ele pode ser aplicado a muita coisa na nossa vida. Então a música é uma delas, de fato, a música é permitida, nós somos livres para ouvir música. Então é lícito, é permitido, porém a gente sempre tem que fazer aquela pergunta, como cristãos que buscam a sabedoria e a maturidade: convém a mim? Vai me edificar? Eu corro o risco de ser dominado ou escravizado por isso? Que essa é a questão que sempre precisa ser lembrada. Então nós não podemos esquecer também, meu irmão, quem que controla o mundo, quem controla o sistema deste mundo, quem é o príncipe deste século. Eu não estou falando do príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré. O próprio Jesus fala, quando ele está prestes a ser crucificado, o príncipe deste século já está em operação. E a Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e o mundo está sob o poder do maligno. O mundo jaz do maligno em algumas traduções mais antigas. Então quem governa o mundo é Satanás. É claro que esse governo dele tem o limite da permissão de Deus. Mas por que Deus permite? Porque o mundo está longe de Deus, o mundo virou as costas para Deus. O mundo está no pecado, e o pecado da legalidade, para que o inimigo venha e tenha governo e domínio sobre a terra. O diabo não controlava nada na terra, mas o ser humano, com a sua desobediência a Deus, concedeu o direito legal de Satanás agir no mundo, trazendo guerra, violência, doenças e todo tipo de mazelas. Então, se o mundo já está sob o poder do maligno, nós não podemos ser inocentes ao ponto de acreditar que tudo o que há no mundo, tudo que é oferecido no mundo, não vai oferecer risco para nós. Meu irmão, isso é uma ingenuidade. Não acredito. Por um lado a gente vê o extremo daqueles que falam que o cristão não pode fazer nada, tudo é pecado, tudo é do diabo. É um extremo. Por outro, é aqueles que falam, não, nós estamos em Cristo Jesus, então hoje é permitido tudo. Nada mais vai ter risco para nós, não existe mais nada perigoso. E isso é um engano, isso é uma mentira. Então a música em si ela é neutra, mas o inimigo controla o sistema que rege o mundo. E nem sempre ele vai nos tentar com pecados explícitos. Às vezes ele só vai propor, meu irmão, uma coisa aparentemente neutra que vai nos afastar de Deus. Isso tem sido falado aqui nos últimos dias. Ele não necessariamente vai se apresentar ali como aquele monstro feio, com chifre. E não necessariamente vai te tentar em um pecado que é muito fácil de ser identificado. Ele vai sutilmente te propondo coisas inofensivas aparentemente. Coisas neutras. Então, se ele tentou o próprio Jesus usando, meu irmão, a Bíblia, a própria Bíblia foi uma ferramenta que Satanás usou para tentar Jesus, quando ele fala, se joga aí do templo, que Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás citou o Salmo 91, fora do seu contexto, para tentar Jesus e tirar Jesus da missão, do objetivo que ele tinha. Qual era o objetivo de Jesus? Obedecer ao Pai. Por amor ao mundo, por amor a cada um de nós, se entregar para morrer numa cruz. E por isso ele tinha que ser perfeito.
em suas obras, ele não poderia ter nenhum pecado. Mas Satanás o tentou usando o próprio Salmo 91. Se Satanás usa a própria Bíblia para tentar desviar a nossa atenção e o nosso foco de Jesus, você acha que ele não vai usar música ou qualquer outra coisa? Ele vai, e ele tem feito isso, e muitos cristãos não têm percebido. Muitos cristãos em nossos dias estão se esfriando, estão cada vez mais fracos espiritualmente, porque sem perceber estão tolerando coisas que são neutras, mas que são estratégias de Satanás para te afastar de Deus. Eu vi um vídeo, meu irmão, que minha esposa, ela... volta e meia ela vê algum vídeo interessante, ela posta, para mim. E eu vi um vídeo onde um psicoterapeuta, um homem que trabalha com isso, não é cristão, e ele é um psicoterapeuta que ele não faz massagem. Ele fala a real, ele fala a verdade, ele toca na ferida para curar a ferida das pessoas. Então, normalmente, são mulheres que ele atende, mas acontece também até de ter adolescentes, até homens, tudo. Mas normalmente mulheres que estão com alguma decepção na vida amorosa, sentimental, alguma mulher que foi traída, abandonada, alguma mulher que está sofrendo emocionalmente. E aí, ele mostra às vezes trechos de algumas terapias que ele faz, trechos bem curtos, com a permissão dos pacientes. E aí teve um trecho onde ele já está finalizando a sessão. E aí ele escuta tocar um alarme no celular da mulher. E o alarme no celular da mulher era um sertanejo desse sofrência. Aí ele falou, peraí, o que você está ouvindo aí? Sertanejo? Ele falou, pode parar. Deleta o sertanejo da sua vida. Ele não é cristão, meu irmão. Não é um terapeuta cristão. É um terapeuta ímpio. Ele disse, para com isso imediatamente. Mas por que ele falou isso? E ele mostrou o motivo. Ele falou assim, olha, tudo que você escuta, pensa e vê, se torna realidade na sua vida. Tudo que você escuta, pensa ou vê, pode se tornar uma realidade na sua vida. Então, meu irmão, a sua playlist revela muito sobre você. A minha playlist vai revelar muito sobre até mesmo o meu estado emocional, e inclusive a minha vida espiritual. Porque aquele ditado conhecido no mundo é verdadeiro, me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Que é muito parecido com o texto bíblico que fala, as más companhias corrompem os bons costumes. O que mais você ouve, o que mais você vê, e o que mais você alimenta a sua mente, é o que vai moldar a sua vida. E nós precisamos levar isso a sério. Então, meu irmão, não é pecado ouvir música do mundo, porém, precisamos tomar cuidado, porque até os ímpios têm percebido que algumas músicas seculares são nocivas, são perigosas, são destrutivas, acabam com a saúde mental das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão à beira da depressão, ouvem músicas que as deixam mais depressivas. Então tome cuidado, meu irmão. Não adianta falar assim, eu posso ouvir música secular, o pastor falou que pode, então você ouve sem critério. Não é bem assim. Você precisa entender. Você precisa entender que existem coisas mais profundas do que é pecado ou não é pecado. Então, o segundo ponto depende da letra. Efésios capítulo 5, verso 11. Olha comigo aí, Efésios 5, 11. Acompanhe comigo no telão, para a gente ganhar tempo. Diz assim, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Você prestou atenção, em especial no versículo 12? Pois é vergonhoso até mencionar, em algumas traduções fala, é vergonhoso até mesmo falar sobre as coisas que os ímpios, aqueles que estão nas trevas, fazem. Amém, irmãos? Você entendeu o texto?
Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Quem está na luz vai enxergar aquilo que pertence às trevas e vai expor, pela luz que está dentro dele, vai expor aquilo que é trevas. E ele não vai querer nem mencionar aquilo que os ímpios fazem em oculto. E muitas canções, muitas músicas mundanas, seculares, parece que eles estão se vangloriando de pecados, de coisas abomináveis para Deus. E nós não podemos compactuar com isso. Nós não podemos participar desse tipo de obra infrutífera das trevas. Olha o versículo 13, no mesmo texto, Efésios 5, 13. Tudo porém que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí no verso 18 é o texto muito conhecido que fala: não vos embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aquele que é sensato, aquele que é sábio, aquele que está na luz, ele vai se encher de Deus. Ele vai se afastar de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que parece trevas. Não precisa nem ser trevas literalmente, parece trevas, parece o mal. O crente, ele é aquele que se afasta até mesmo da aparência do mal. Não precisa ser um mal que é bem visível. Não, às vezes parece mal. Opa, eu estou longe, eu estou correndo, porque isso pode me prejudicar, isso pode me derrubar, isso pode me afastar de Deus. Então até falar sobre as obras das trevas é errado. Até quando a gente fala aquilo que a gente fica sabendo: nossa, você viu o que o fulano fez? Você viu? Até falar sobre essas coisas é errado. Então, algumas músicas, a gente sabe, até mesmo algumas músicas cristãs, nós precisamos falar isso, é muito importante que você saiba, até mesmo músicas evangélicas, músicas cristãs, música gospel, são prejudiciais. Tem teologia errada, tem muita música cristã que nem deve ser ouvida, que é pior do que música secular. Então, músicas que exaltam o homem em vez de exaltar Deus, músicas que promovem vingança, como a famosa Sabor de Mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ou seja, é para trazer um sentimento de inveja, né, no seu irmão. É para trazer um sentimento de superioridade em relação ao seu irmão. Eles vão te ver no palco e você vai estar eles vão te ver no palco e você vai estar na plateia. As pessoas vão estar na plateia assistindo você no palco. Então, meu irmão, é de uma infantilidade, de uma mediocridade. É tão ímpio esse pensamento. E está aí, vendeu aí. Muitos cristãos evangélicos consumiram, muitas igrejas tocaram, como diz aquele menino lá na internet, né? Está tocando na sua igreja. Então, precisamos tomar cuidado com música secular? Sim, mas também precisamos tomar cuidado com algumas músicas cristãs evangélicas, que de cristã às vezes não tem nada. Às vezes é paganismo, às vezes é antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Às vezes é falando só sobre paz, prosperidade. Então, meu irmão, nós precisamos nos atentar a todo tipo de música, a todo tipo de letra que estamos consumindo. Existem músicas não cristãs, que são seculares, que às vezes falam sobre amor, falam sobre a vida, falam sobre a história, sem ferir princípios cristãos. A gente sabe que, por exemplo, o sertanejo raiz, né? Aquelas músicas caipira, por exemplo, nem sempre tem alguma coisa errada. Às vezes é a história de alguém. Não há problema você ouvir isso. Está ferindo algum princípio cristão? É antibíblico? Aí você se afasta. Agora, se não é, não há problema. Mas muitas músicas, grande parte das músicas seculares, incentivam o pecado. Vemos muitas músicas que promovem a idolatria. Um exemplo, um cantor que eu gosto, muitas pessoas gostam aqui, que é o próprio Djavan.
Quem conhece o Djavan? Pode revelar, irmão, não precisa se esconder, não precisa. Não adianta você querer passar que é espiritual, que não conheço ninguém que é do mundo. Conhece. Você conhece. Eu tenho muitos aqui que conhecem Roberto Carlos, né? E Companhia Limitada. Então, Djavan é um ótimo músico, talentoso, extremamente talentoso, e tem letras bonitas, mas tem uma letra dele que ele fala: te adoro em tudo, tudo, tudo. Ele está falando a Deus, adora a Deus? Não. É um homem para uma mulher, ou de repente uma mulher para um homem, falando que adora a pessoa em tudo. Então, entra naquele princípio, fere o princípio que diz que nós não podemos adorar a criatura, nós devemos adorar apenas o Criador. A mulher, o homem são criaturas de Deus e não devem ser adoradas. Aliás, nenhum outro merece a adoração a não ser o nosso Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus é único. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então tem músicas que é uma adoração ao ego, é uma adoração ao ser humano, é uma adoração muitas vezes à própria natureza, que é criação de Deus. É uma adoração a time de futebol, nem se fala, né? É idolatria. Crente não canta hino para clube. Isso sim é uma música secular não apropriada, uma música mundana, que de fato desperta os ciúmes de Deus. A Bíblia fala que o Senhor, o Espírito que Ele pôs em nós, Ele arde em ciúmes, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, quem quer que seja. Deus não divide a sua glória com Bolsonaro, com Lula, com quem quer que seja. Porque somente a Ele nós devemos a glória, a honra, o louvor, a adoração. Porque Ele nos criou, Ele nos salvou, a nossa vida depende dEle, meu irmão. Então nós precisamos nos atentar a isso. É pecado ouvir música do mundo? Nem sempre, mas a maioria das vezes pode te levar ao pecado. Se tem idolatria, adoração a qualquer coisa que não seja a Deus, foge, meu irmão, porque vai te levar ao pecado. Deus fala em Romanos 1:25 que muitos vão experimentar a sua ira exatamente por trocar a mentira pela verdade, por adorar as coisas criadas ao invés de adorar o Criador que fez tudo. Então a música também ela pode fazer apologia a outros pecados, além da idolatria que foi citada aqui. Existem músicas que promovem adultério e traição. E aí nós podemos falar de sertanejo, samba, pagode, qualquer outro gênero, né? Não é o gênero em si que é errado, mas existe um padrão, muitas vezes em alguns gêneros. E grande parte das músicas falam e promovem adultério, normalizam aquilo que a Bíblia abomina. Então, outros gêneros promovem crime, violência, rebelião, como rap e coisas semelhantes. Eu já ouvi muito, gosto da melodia, das batidas, mas existem letras que são completamente anticristãs, malignas. E vão promover muitas vezes não apenas o crime, mas o consumo de drogas, prostituição. A gente sabe que tem muitos rappers americanos que eles são gangsters assumidos, que eles são muitas vezes cafetões, são traficantes. E às vezes a gente pensa assim, não, ele era, né? Agora não é mais. Mas continua no mundo das coisas erradas, continua longe de Deus. Então nós vemos o funk, o axé promovendo sensualidade, promiscuidade. Eu lembro que quando eu era mais novo, estava na moda, né, o El Chan. E aí você via as menininhas descendo na boca da garrafa. E quantas adolescentes, até mesmo crianças, que depois de 9 meses acabou vendo o resultado. Não é isso que diz a música? E literalmente aconteceu, porque lembra o que o psicoterapeuta falou? Tudo que eu ouço, vejo, penso, se torna uma realidade. Se a nossa cultura está deturpada, se você percebe uma degradação moral na nossa sociedade, saiba que
Todos os meios culturais promovem e trabalham para que isso aconteça. A música é uma ferramenta poderosa. A música em si, sem a letra, ela já tem poder para influenciar, para moldar pensamentos e mudar toda uma cultura em qualquer sociedade. Então existem outras que vão promover, seja direto ou indiretamente, por brincadeira ou não, vão promover o satanismo. A gente vê aqueles rock pesados, né? A gente sabe que muitos fazem isso por brincadeira, nem são satanistas de verdade, mas ainda que seja por brincadeira, ainda que seja por apenas uma distração, um entretenimento, estão promovendo aquilo que Deus abomina. Violência, satanismo, prostituição, espiritismo, consumo de drogas, tudo quanto é coisa que Deus abomina. Então, não precisa nem falar sobre músicas assim. Nós não estamos generalizando, apenas falando sobre um padrão que muitas vezes é uma realidade. Então, a questão é que, salvo as exceções, as músicas que fazem mais sucesso e que mais grudam como chiclete na cabeça, são exatamente aquelas que promovem algum tipo de conceito errado, antibíblico. Quem já ficou com uma música na cabeça e fala, meu Deus, essa música não sai da minha cabeça? Às vezes foi o seu vizinho que ouviu. Eu lembro que a gente estava em São Paulo, a gente pegava lotação. No início começou as combis, né? E aí, toda a Kombi, você ia espremido ali na lotação. Você lembra, né, Gabriel? E aí, normalmente o motorista colocava lá o som na maior altura lá. E aí você era obrigado a ouvir. Seja sertanejo, samba, funk, o que fosse. E aí daqui a pouco, a música, ela tem essa questão de repetição, né? Vai repetindo, vai repetindo. Você acha que é à toa? Você acha que a repetição é à toa? É exatamente para fixar na nossa mente. E todo pecado, todo comportamento, ele começa na mente. Você começa pensando, e aquele pensamento, ele pode se tornar um comportamento na sua vida. Terceiro e último ponto. A música secular, mundana, é pecado? Não, mas pode te prejudicar. Ela pode te viciar e te influenciar, meu irmão. E tirar o interesse que você tinha pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. E nas últimas consequências te levar ao pecado. Até mesmo aquelas que você fala assim, são músicas neutras, não estão falando nada antibíblico. Mas a música em si, ela dá prazer. Nem todo mundo, de repente, tem essa experiência, mas alguns têm, principalmente quem trabalha com música. A música dá prazer, ela causa uma excitação que alguns, eu já ouvi falar, eles comparam até mesmo com sexo. Comparam algumas melodias com sexo. Então a música em si, ela dá prazer e ela pode viciar você. É por isso que muitas vezes você ouve uma música e você não consegue ficar apenas uma vez. Você quer ouvir uma, duas, três, você vai ouvir, nossa, essa música é demais. E as pessoas vão ouvindo. Daqui a pouco, sem perceber, o conteúdo dela, seja bom ou ruim, está na sua cabeça, está formando o seu pensamento. Outro ponto importante, meu irmão, é que alguns gêneros, melodias e ritmos musicais promovem sensações e sentimentos que podem ser bons ou ruins. Isso é científico e é comprovado. Você sabia que a música, mesmo sem letra, ela tem o poder de promover sentimentos e sensações dentro de você. Uma música, ela pode te acalmar. Só a melodia, ela pode te acalmar. Ou ela pode te deixar mais agressivo e agitado. As melodias têm um poder profundo de promover, evocar e alterar sentimentos. Eu pesquisei e eu vi que tem estudos que indicam que até 90% das pessoas já experimentaram reações emocionais intensas ao ouvir certas melodias, que agem diretamente no sistema límbico, o centro das emoções do cérebro. Então, dentro do seu cérebro, você tem o centro das emoções. E ele é chamado de sistema límbico. E 90% das pessoas já experimentaram alguma reação emocional intensa ao ouvir algumas melodias. E você acha que o inimigo da nossa alma, que usou até a Bíblia para tentar Jesus, não vai usar a música, que é um instrumento tão poderoso de influência, de persuasão, é um instrumento que forma pensamento, que muda a cultura de uma sociedade? Ele vai usar e ele tem usado. E os cristãos não estão percebendo, estão brincando, em nome da liberdade,
Ah, porque eu sou livre, eu estou na graça, e não é pecado ouvir música do mundo, sem perceber, está abraçando tudo quanto é porcaria que vem do diabo. Sutilmente o diabo está entrando e destruindo conceitos, princípios bíblicos. Então a música é um grande instrumento para influenciar pensamentos e moldar comportamentos. É interessante que ela é utilizada como ferramenta de marketing. Quem não lembra daquela música, né? Talvez nem todos pela idade, né? Mas aqueles que já passaram dos 40 anos vão lembrar daquela música, o tempo passa, o tempo voa. Quem lembra? Completa a frase. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança... Sabe quantos anos que não existe mais o Banco Bamerindos? Mas ainda está na sua cabeça. Você acha que os publicitários, eles são leigos, eles são inocentes ao fazer uma música, um jingle? Não. É tudo planejado, é friamente calculado. Isso vai grudar na cabeça deles. E na hora que eles pensarem em abrir uma conta, eles vão lembrar do Banco Bamerindos. Eles vão lembrar do Caçulinha lá no Faustão. E vão abrir a conta no Banco Bamerindos. Mas faliu já o Banco Bamerindos, não existe mais. Não é? Quando a gente percebe as campanhas políticas, vamos de novo, esse ano, política, guerras, né? Violência, por causa de política. Todo político que se candidata, ele lança uma música, você sabia disso? Aí uns lançam um sertanejo, porque, percebe quais são as febres, né? Tudo que o brasileiro mais ouve, sertanejo, ou o Lula que queria ganhar os nordestinos, ele colocava um forrozinho, um baião, não é? E com uma música lá. Lula lá, a esperança. Essa porcaria ficou na minha cabeça na época que eu falei, sai pra lá. Mas não é à toa, meu irmão, que eles fazem isso. Então a música tem esse poder de influenciar, de te convencer a comprar aquilo que você nem quer comprar, meu irmão. Essa que é a verdade. E você acha que o inimigo da sua alma não vai usar ela para te afastar de Deus? Ele tem usado e tem afastado muitas pessoas que têm negligenciado o poder da música e o poder do próprio Satanás. Então a música muda padrões na sociedade, lembre disso. Mas nós não podemos nos conformar. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Nós temos que ocupar a nossa mente, meu irmão. Não é com prostituição, adultério, violência, consumo de drogas. É com a palavra de Deus. É com os conceitos do alto, meu irmão. É com os princípios eternos do nosso Deus. Porque quanto mais a gente pensa, mais aquilo se torna uma realidade na nossa vida. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a palavra de Deus te influencia. Agora, se você passa grande parte da sua vida ouvindo porcaria, assistindo porcaria, isso pode se tornar uma realidade na sua vida. Daqui a pouco você está frio, nem sabe o porquê. Daqui a pouco você está no fundo do poço e fala, nossa, como foi que eu cheguei aqui? Começou com uma coisa boba, que nem é pecado. Olha, nem é pecado. E é aí que Satanás age na sutileza. Colossenses 3:2 diz que nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas terrenas. Então quando você coloca um louvor, e louvor também, eu quero até explicar algo para vocês interessante. Louvor, ele não foi criado para ser ouvido, ele foi criado para ser cantado. Até esse negócio, eu vou ouvir um louvor. Tudo bem, que a sua mente pode estar adorando, você está ali adorando em espírito, mas ouvir só pelo prazer da música. Ah, eu gostei dessa melodia, essa música é tão bonita. Nós devemos usar a música como uma ferramenta para adorar conscientemente, com a nossa mente, com o nosso coração, com toda a nossa força. Adorarás ao Senhor teu Deus. É o que diz a palavra de Deus. Tudo que você ouve com muita frequência vai influenciar o seu pensamento. Aquilo que influencia o seu pensamento molda o seu comportamento. E o texto base é: o louvor estará continuamente em meus lábios. Por que será que Davi tinha o louvor continuamente nos lábios?
Não era apenas nos ouvidos, mas nos lábios. Porque ele sabia que quanto mais ele louvava a Deus, mais aquilo ia moldando o comportamento dele, mais ele ficava próximo de Deus, mais ele era íntimo de Deus. A gente não vai desfrutar de intimidade com Deus, meu irmão, enquanto ele for a sobra, for o resto do nosso tempo. Enquanto somente de domingo ou às quartas-feiras a gente ouvir o ministério de louvor cantando. Não, você precisa ter uma vida de adoração. Você precisa escutar, você precisa falar, você precisa usar o seu coração, a sua mente, a sua boca para louvar ao Senhor. Por que será que Deus disse para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8, medita de dia e de noite na lei, na palavra, porque quanto mais nós ouvimos a palavra, mais ela nos influencia, meu irmão. Às vezes perdemos o interesse pelas coisas boas, e eu vivi essa experiência. Eu aprendi desde cedo, não, ouvir música do mundo não é errado. Aí de repente encontrava uma música secular, uma música do mundo, e eu viciava. Eu falava, essa música é demais, e começava a reparar, né, em cada melodia, teclado, baixo, a bateria, a guitarra. Eu falava, nossa, que música sensacional. Daqui a pouco eu só estava ouvindo aquilo e perdi o interesse em adorar a Deus. Até porque música gospel, música cristã, às vezes ela tem menos, né? Menos, como que eu posso dizer? Não se investe tanto em qualidade, né? De música cristã, música gospel. Salvo as exceções. Hoje está melhorando um pouco, mas muitas vezes a música secular ela é mais atraente. A mesma coisa de você comparar, meu irmão, um prato de arroz e feijão com uma pizza, com um lanche para uma criança. Você oferece uma batata frita e um brócolis para a criança, salvo as exceções. Tiver a propaganda da criança que fala, mãe, quero brócolis. Mas, tirando a exceção, se colocar o brócolis e a batata frita na frente da criança vai preferir batata frita. Então, meu irmão, muitas vezes a música cristã é como o brócolis. Pode ser um pouco mais difícil de ser digerida. Não dá tanto prazer de ouvir, mas é o que vai trazer benefício para a nossa alma, é o que vai nos aproximar de Deus. E o que o mundo oferece é sorvete, batata frita, é pizza, muito saboroso ao paladar. Nossa, muito talento, é muito talento que a gente vê. Chega ao ponto, às vezes, a gente até adorar, né? Os músicos tal, porque falam, nossa, esse cara é demais, ele toca muito, mas não vai produzir nada de bom para a nossa alma. Então a questão não é se é pecado ou não, mas sim aquilo que pode nos prejudicar e nos afastar de Deus, e até mesmo os ímpios sabem disso. Então, meu irmão, você precisa entender que a música tem um poder. Se você subestimar o poder da música, ela vai derrubar você e vai te afastar de Deus. E o inimigo está ali, só mexendo os pauzinhos, usando a música ou qualquer outra coisa para te esfriar e te desanimar. Lembrando de Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do sertanejo, do samba, do rock, do rap. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação, da palavra. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação, a incredulidade, o adultério, o roubo, a violência também pode vir pelo ouvir e ouvir, talvez algumas canções, talvez uma novela aqui, uma série ali, um filme aqui, não é? Para concluir, meu irmão, ouvir música do mundo não é pecado, mas é perigoso. Pode te viciar, pode fazer você perder o interesse pelas coisas do alto e te afastar de Deus. Não é pecado, mas pode ser uma má influência que vai te levar ao pecado. Ouvir música do mundo é permitido, mas na maioria das vezes não convém. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo edifica. Se você tiver maturidade e discernimento, você pode ouvir ocasionalmente, desde que você filtre muito bem a letra da música e muitas vezes até o ritmo da música. Lembrando que ritmos podem promover sentimentos ruins. Se você tiver a maturidade, você pode. Agora, se você não tem maturidade nem discernimento suficiente para perceber a malignidade por trás de algumas músicas, então eu te aconselho nessa noite, se afaste radicalmente da música do mundo, da música secular. Tá certo? Agora, você quer um conselho para todos? Os que têm discernimento e os que não têm discernimento? Conselho para todos. É o texto base. Salmo 34:1. Bendiga e louve ao Senhor
continuamente, que o louvor esteja diariamente em seus lábios, que o louvor esteja nos seus ouvidos, que o louvor esteja na sua mente, todos os dias. E isso vai moldar o seu caráter, o seu comportamento, a sua vida espiritual não vai ser mais a mesma, você vai ser uma pessoa que vai ter mais fé, você vai ter mais alegria, você vai ter mais paz, você vai combater a depressão, a ansiedade, todos os problemas desse século não vão atingir você, porque você vai estar alimentando a sua mente, o seu coração, com coisas que produzem vida, meu irmão. Então não é pecado, mas, você quer um conselho? Fique longe. Como a bebida, não é pecado, mas na dúvida, é melhor se afastar. É melhor cortar pela raiz, tá bom? Mas eu não posso dizer assim, ó, não pode, ouviu, vai para o inferno, não vai. Está em pecado? Não. Mas, no mínimo, é algo que não convém. Algo que não vai te ajudar. Pode ser perigoso, vai derrubar você. Se coloque de pé em nome de Jesus.